E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre uma aplicação desse raio crítico de isolamento. E eu peguei aqui um objeto que todo mundo tem em casa, ou pelo menos já tiveram uma vez na vida contato, que é a garrafinha. Uma garrafinha de água, como esta ilustrada aqui na figura direita. E eu separei algumas dimensões comerciais aí dessas garrafinhas que o pessoal usa para levar na academia ou para tomar água em casa mesmo, e fazer algumas contas para ver se dá para minimizar, se dá para diminuir ou aumentar aí as transferências de calor nessa garrafinha, tá bom? Então essa garrafinha, ela é uma garrafinha da forma como está mostrada aqui na figura e com as seguintes dimensões, né? A altura dela é por volta de 20 centímetros. Na figura a gente vê que tem determinadas regiões aqui que tem variações radiais, mas a gente vai imaginar que essa garrafa ela é cilíndrica, portanto o raio dela não varia, né? O modelinho para ela está ilustrado nessa outra figura aqui, um desenhinho. E o raio dessa garrafinha é da ordem de 3 centímetros. Dei uma olhadinha na internet, encontrei esse valor como sendo bem corriqueiro. Então a ideia nossa é partir de uma garrafa sem isolante, que é essa daqui que a gente vê nessa figura, e adicionar uma camada de isolante nessa garrafa, dessa outra forma que está ilustrada aqui, e dar uma olhada o que acontece com a transferência de calor conforme a gente for adicionando esse isolante, beleza? O isolante que a gente vai usar não é qualquer um, né? É um isolante que tem péssima condutividade térmica, aí de aproximadamente 0,021 watts por metro Kelvin, que é esse cara ilustrado nesta figurinha aqui, chamado de poliestireno. Sim, é o isoporzinho. Então, vários copinhos, embalagens de cachorro-quente, de lanche, que são feitos de poliestireno. E não é à toa que essas embalagens são feitas desse termoplástico. É porque, na verdade, conduz muito mal o calor e ele tende a conservar a temperatura dos objetos, comidas, seja lá o que for que esteja dentro das embalagens, ok? Então a gente vai supor que dentro de uma garrafa tem um fluido ou um líquido cuja temperatura aqui na superfície da garrafinha a gente conhece na interface isolante garrafinha e vai ser de 80 graus, ou seja, algo bem quente, né? A gente quer saber como é que dá para, o que dá para fazer aí para reduzir a perda de calor para o ambiente, porque se aqui é 80 graus e o ambiente a gente vai considerar como sendo 25, temperatura ambiente mesmo, então vai haver um fluxo de calor lá de dentro para fora e a gente quer dar uma minimizada, dar uma diminuída nisso. A condutividade térmica do isolante é 0,021 watts por metro Kelvin, do poliestireno, como eu já mencionei. E a gente vai supor que essa garrafinha está sujeita aí a trocas de calor com o ambiente, cujo coeficiente de troca de calor H é 8 watts por metro quadrado Kelvin. Por esse valor baixo, a gente já consegue ter uma ideia de que é um tipo de convecção natural, ok? Então a gente tem que dar uma olhada em algumas coisas. Nos vídeos passados, a gente encontrou uma expressãozinha para o fluxo de calor e encontramos também uma expressãozinha para o raio crítico. Nesse caso, a gente tem que dar uma checada, né? Se o raio interno aí R1, que é o raio da garrafinha, que é 3 centímetros, em que caso que cai, né? Se ele é maior do que o raio crítico, então ele estaria... Raio crítico está aqui. Se ele for maior, ele vai estar em algum ponto aqui. Então, sempre que eu adicionar um isolante, vai fazer diminuir o fluxo de calor de dentro para fora. Ou se ele é menor do que o raio crítico, e aí ele iria cair numa região dessa, e a gente ia ter que tomar cuidado, porque existe algumas regiões aqui que, se a gente adicionar uma determinada camada de isolante, na verdade a gente vai estar aumentando e não diminuindo a troca de calor com o meio externo. Então vamos dar uma olhadinha se esse raio da garrafa, conforme a gente viu aqui, é de cerca de 3 centímetros, se ele é maior ou menor do que o raio crítico. O raio crítico era calculado como sendo a condutividade térmica pelo coeficiente de transferência de calor, Hzinho. Então, se a gente fizer essa conta, a condutividade é 0,021 do poliestireno e a coeficiente de troca de calor
é cerca de 8 watts por metro quadrado Kelvin. E se a gente fizer essa conta aí, a gente vai chegar em algo próximo de 0,2625 centímetros para o raio crítico. Aí vocês percebem que, olha, se o raio da garrafinha já é 3 centímetros, o raio então do nosso recipiente já é bem maior do que o raio crítico. E nesse caso a gente não tem que se preocupar com maximização de troca de calor, porque nós já vamos estar na região do gráfico, que é uma região em decadência aqui, né? Vou dar uma limpada nesse gráfico aqui para fazê-lo de acordo com o problema. Agora que a gente já viu que o raio crítico é bem menor do que o raio do recipiente, então no nosso problema atual a gente vai ter aqui um gráfico de fluxo por raio. E aí aqui está o raio crítico nesse caso, que é 0,2625 centímetros. E o nosso R1 do recipiente, que é 3 centímetros, já está bem para cá. Então, qualquer que seja o raio do isolante que eu colocar, sempre vai estar diminuindo a troca de calor. Supondo aqui uma troca de calor inicial, por exemplo, qualquer ponto que eu pegar para raio à frente desse valor R1, sempre eu vou estar diminuindo o fluxo de calor. Tá ok? Então a gente tem que, na verdade, pegar essa expressãozinha agora para dar uma estudada nisso, porque como qualquer espessura que a gente adicionar vai diminuir, a gente vai ter que ter um pouco de bom senso, porque a gente não vai poder escolher uma espessura gigantesca. O pessoal não gosta de andar por aí com essas garrafinhas muito grandes, né? As espessuras têm que ser pequenas. Então, a gente tem que fazer o quê? Pega as temperaturas lá, interna e externa, substitui aqui no fluxo, 2π, o K e o L, substitui aqui os valores de R1 e K sobre H, e vai colocando valores para R e estudando o comportamento do fluxo. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, eu geralmente faço isso numa planilha do Excel mesmo, quando eu quero ter uma ideia rápida do que está acontecendo no problema. Por exemplo, eu defino todas as constantes do problema aqui. Vocês podem ver aqui que tem o R1, que é o raio da garrafinha, 3 centímetros. Tem a temperatura infinito, que é a temperatura do ambiente. Tem a temperatura lá interna na interface garrafa isolante. Tem a condutividade térmica aqui do poliestireno. 2π eu defini aqui aproximadamente como esse número, que aparece lá em cima na expressão do fluxo. Comprimento aí da garrafinha. Aí a gente tem também o coeficiente de transferência de calor. E aí o que eu fiz? Eu coloquei duas colunazinhas, onde eu colocava diversos valores do R, que entra aqui, diversos valores para R, e ia calculando o fluxo. Então eu comecei com 3, que é o caso sem isolante, calculei quem seria o meu fluxo de calor inicial no caso de não haver isolante. Deu esse cara aí. E aí fui adicionando 0,05 centímetros a cada passo e fui vendo como é que esse fluxo ia variando. Fui estudando todo esse processo e resolvi pegar alguns valores intermediários para dar uma estudada no quanto que reduz na transferência de calor esses valores de R, né? Então, por exemplo, aqui um que ficou bastante interessante foi esse aqui. R igual a 3,5 centímetros. Quando eu pegar R igual a 3,5 centímetros, o fluxo de calor vai ser igual a 6,33 aproximadamente watts, já tudo bonitinho aí no sistema internacional. E se eu pegar esse R, que é 3,5, e tirar do R1, fazer R menos R1, eu vou ter a espessura do isolante que vai ter na nossa garrafinha. E nesse caso é bem legal, não dá para ver direito aqui porque saiu uma cruzinha em cima. A espessura vai ser de meio centímetro. E meio centímetro é uma coisa razoável, né? Você vai ser bem pequeno, na verdade, essa espessurazinha. E dá uma olhada que quando a espessura for meio centímetro, sabe quanto que vai atenuar da transferência de calor, lá de dentro para fora? 61,8%.
quase 62%. Então, ou seja, se eu pegar uma garrafinha comum dessa daqui, como essa, e adicionar uma camada de 0,5 cm de poliestireno, que tem essa condutividade térmica, a taxa de transferência de calor vai ficar 62% menor quando comparada com a garrafa sem o isolante. Então, nesse caso aqui, compense muito. A gente vai, no fundo, o que isso vai refletir? Vai refletir que vai demorar muito mais tempo para um fluido quente que está lá dentro ficar mais frio. Então, isso é muito importante. Nesse caso da garrafa, por exemplo, e na maioria dos casos de garrafinhas aí que a gente vê no mercado, o raio crítico vai ser sempre muito menor do que o raio do recipiente e a gente já vai estar sempre caindo em regiões onde a gente não tem que se preocupar se vai ter aumento. Vai ter só atenuação, na verdade, do fluxo de calor quando a gente adicionar um isolante. Isso tudo é muito legal porque a gente consegue fazer um estudo dessa função fluxo em termos do R do isolante e variando esse R, porque não tem como expressar esse R aí de forma isolada na equação do fluxo, porque vai ser uma equaçãozinha transcendental. Você vai ver que ele está dentro de um logaritmo e também aparece no denominador lá da parte convectiva. Então a gente tem que fazer isso numericamente mesmo, né? Por via do gráfico. Então colocando uma tabela aí, o R versus fluxo e variando o R e vendo quanto vai dando fluxo. E encontrar uma espessura que atenda aí às nossas especificações técnicas de projeto, tais como custo-benefício, né? São variáveis importantes na hora de se projetar uma garrafinha isolante dessa maneira. E o legal de se fazer esse tipo de planilha é que você pode agora começar a fixar a espessura em 0,5 cm, ou seja, o raio do isolante é 3,5 centímetros, e começar a variar, por exemplo, a condutividade térmica. Será que o poliestireno é, na verdade, o melhor isolante para se usar? Será que a gente não consegue um mais barato e que também seja bastante eficiente? Esse tipo de coisa é algo que dá para se responder estudando aí, né, a variação, por exemplo, da condutividade térmica, para ver o quanto vai impactar aí na nossa redução do fluxo de calor, de dentro para fora, nesse caso, bem como no preço, que é bastante importante.